Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda, sou orientadora do Education USA aqui na PUC Rio e hoje eu vou fazer mais uma live do programa Oportunidades Acadêmicas, Mestrado e Doutorado, que está com as inscrições abertas. Chegou aqui a minha convidada, deixa eu colocar a Bia aqui. Então, é o programa Oportunidades Acadêmicas, mestrado e doutorado está com as inscrições abertas. Falar um pouco do Education USA. Olha, a Bia chegou, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho aqui, Bia. Aí você começa, tá? O Education USA é a fonte oficial de informações sobre ensino superior nos Estados Unidos. Nós temos mais de 450 escritórios no mundo. O Brasil tem 10% disso. Nós estamos no Epoca Chuí em universidades, centros binacionais, institutos federais. E a gente está aqui para te oferecer informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre o ensino superior nos Estados Unidos. Nós temos várias iniciativas, a gente tem essa página aqui do Instagram que tem muita informação relevante, conteúdo robusto para você que quer se candidatar para graduação, mestrado, doutorado nos Estados Unidos. A gente faz webinars, a gente faz workshops, e dentre as nossas iniciativas está aquela que mora no meu coração, que é o programa Oportunidades Acadêmicas, que tem dois níveis, graduação, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado está com as inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro. E a gente está aqui para conversar com a Beatriz, que vai se apresentar, e também para falar um pouco sobre como é o programa, para você tirar suas dúvidas. Você já começou a preencher seu formulário de inscrição, pessoa? Tem que começar a preencher, porque é um formulário longo, vai demorar. Então é melhor você não fazer com pressa para a gente te conhecer de verdade. E, por favor, coloquem suas dúvidas aqui. Eu e a Bia estamos loucas para conversar com vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Bia, seja muito bem-vinda, pode se apresentar. Obrigada. Tá me ouvindo bem, Fernanda? Sim. Tá, joia. Oi, pessoal. Meu nome é Beatriz Silva da Costa. Eu sou de Tucuruí do Pará e hoje eu curso Ciências Políticas aqui na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, a nível de doutorado. E fui participante do Oportunidades Acadêmicas em 2019, em um mundo antes Covid. E estou aqui muito feliz, aberta para responder qualquer pergunta sobre o processo seletivo, desde o preenchimento de oportunidades acadêmicas do formulário até como pensar sobre todo o processo, escolher a universidade, pensar em recursos e tudo mais. Então, estou aqui para o que precisar. Tá ótimo. Então, Bia, enquanto quando o pessoal vai esquentando, começa a falar um pouco como é que foi seu percurso acadêmico, como é que você chegou na oportunidades acadêmicas. Tá. Então, eu até estava falando com você ontem, né? Eu já conheci oportunidades acadêmicas de outras carnavais. Eu fui, inclusive, bolsista de oportunidades acadêmicas em duas edições anteriores. Então, isso, assim, é para deixar, chamar a atenção, né? De que se você já participou do programa e não conseguiu uma bolsa integral, que foi o meu caso, inclusive, em duas edições anteriores, você pode e deve, se ainda fizer sentido para você, participar de novo, porque isso não é um empecilho. Pelo contrário, eu acho que eu aprendi bastante com os dois processos anteriores das minhas oportunidades, até conseguir uma bolsa integral de doutorado, né? Eu participei em 2019, já vinha há muito tempo estudando ciência política e sabia que era o que eu queria com certeza estudar no doutorado. Então, eu tive umas escolhas de universidades, que eu vou falar mais adiante quando surgir as perguntas, e vim para cá em 2021. Eu fui aceita em 2020, mas por conta de Covid, eu fui dada a escolha de ou começar remotamente os meus estudos, ou então postergar até entrar em um momento menos caótico. E eu escolhi não começar remoto, e foi uma escolha muito boa para mim, e vim para cá em 2021. O curso da minha universidade se chama Foreign Affairs, que seria mais ou menos Relações Internacionais, mas a concentração da minha área de estudo é Ciência Política Comparada. E isso é uma questão, inclusive, para perguntar aqui na live, porque às vezes a gente vê um título muito amplo, então não necessariamente
alinhado com o que você pensa, tipo assim, que é o seu label, que é a sua etiqueta, mas na verdade, uma coisa que eu aprendi muito nesse processo é de que a política de departamentos aqui, de nomes, sobrenomes, de cursos, elas variam muito. A essência em si do que eu estudo é a ciência política. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, ao chegar aqui, etc. E aí, Hoje, eu queria só um parênteses, que é super importante isso que a Bia está trazendo. Primeiro, ela já respondeu uma pergunta: posso me candidatar novamente? Se eu já participei do programa, se eu já me inscrevi do programa? Olha a Bia aqui. hum, A segunda coisa que ela falou que eu achei ótimo, né? Sobre essa escolha do programa. Gente, sempre falo isso. Lembra que você entra na vida acadêmica como se fosse uma pirâmide. A base é a graduação. Você não conhece nada, não sabe nada, mas tem um tema que você gosta de estudar, sempre se interessou, você vai lá e faz a sua graduação. Você pode escolher acabar a graduação e ir para o mercado de trabalho, não estudar mais, ou seguir para um mestrado se você quer entender um pouco mais sobre aquilo, se especializar, né? E quem sabe entrar na academia ou não. Você acaba o seu mestrado, você aprendeu a ser um pesquisador, uma pesquisadora, entendeu como funciona a academia, teve um conhecimento mais aprofundado do tema que você gosta. E aí você sai do mestrado, você pode também, de novo, eu quero ir para o mercado de trabalho, acontece isso muito no mestrado, ok, mas eu quero continuar na academia. Mas para continuar na academia, é importante que você tenha um objeto de pesquisa, um problema que você pensa em estudar, talvez resolver. Então você vai para o doutorado. E aí o doutorado tem concentrações diferentes. O que ela está falando? Ciência política, tem tanta coisa, tem ciência política, ciência econômica, tem ciência política dos Estados Unidos, tem ciência política comparada, como ela está fazendo, tem ciência política ligada a relações internacionais e mais não sei o quê. Então, com a raça, gênero, diáspora, tem tanta coisa. Então, assim, do que você gosta? E então, preste atenção, assim, e quando você pensa, será que eu estou fit para mestrado, estou fit para doutorado? Primeiro que isso é uma coisa que vai mudar ao longo do processo. Você pode entrar com um pensamento, só posso fazer mestrado. Descubra durante a candidatura que você pode fazer doutorado também, mas tentar entender qual é o teu objeto de pesquisa, né? Para que nível você está pronto agora? Desculpa, Bia. Pode continuar. era isso mesmo. Tem uma pergunta, Fernanda, não sei se você... É, para os alunos que não têm tanta proficiência em inglês, tem chance de passar? JC Guimarães, por favor, tente, porque a gente é muito duro, né? Assim, todo mundo é dono de uma autocrítica incrível. A gente é generoso com os outros e péssimo com a gente. Então, eu não sei o que que é esse não tem ainda tanta proficiência no inglês. Eu não sei o que e como isso se configura. Eu só tenho certeza que você não precisa ser o Shakespeare. Então, você vai fazer a candidatura, vai colocar o seu melhor e a gente vai ver. Deixa que a gente julga isso, tá? Porque a gente, às vezes, você não tá com a proficiência pronta, mas a gente vê ali um potencial. Ah, mas se der mais ferramentas, se ficar mais em cima, se puder dar uma estrutura melhor, talvez a pessoa possa seguir. E aí, da sua pergunta me levou para uma pergunta que eu encontrei nos comentários de outras postagens nossas. A pessoa fala mais, não vou abrir aqui não, mas ela fala mais ou menos assim: o programa pede muita coisa. Ele pede excelência acadêmica, ele pede inglês, mas as pessoas, às vezes, a pessoa que não tem como arcar com os custos da candidatura, ela não teve oportunidades, ela não pôde estudar mais. E que tem um ponto, essa pessoa escreveu uma coisa, bastante. É, é, faz sentido. Agora, a gente já viu no programa, assim, pessoas que tiveram muita dificuldade na entrevista, mas você vê que pela história acadêmica daquela pessoa, era um trator, que se a gente desse qualquer ferramenta, ela ia seguir em frente. A gente já viu ano passado, não, hoje já é 26, no cohorte de 24, tem uma menina que é maravilhosa, que ela estudou inglês pelo YouTube. E ela tinha começado a estudar 4 anos antes, só pelo YouTube. E só no final do ano a gente descobriu que ela fez, inclusive, todos os essays pelo celular, porque ela não tinha computador, ela não tinha laptop, ela não tinha... e ela tá indo bem. Então, assim, a gente tem muito conteúdo gratuito.
Eu acho que deixa pra gente julgar isso. Se você acha que se você quer isso, você tem um mínimozinho de inglês e você tem interesses acadêmicos, se inscreve. Daí a gente vai vendo no processo, tá? Tem mais Posso coisa. falar Pode? uma coisa e uma outra, a pergunta de uma outra pessoa, mas sobre essa questão do inglês, ele perguntou se as universidades são. Quando eu apliquei da primeira vez, qual era o meu nível de inglês, né? E era Hum, necessário universidade, só para esclarecer. Quando eu fui bolsista das duas edições anteriores do Oportunidades Acadêmicas, meu nível de inglês não era não era melhor, não era tão bom quanto foi o meu último nível, mas a questão não foi nem essa, né? A questão assim, eu passei, mas não consegui bolsa integral, isso acontece também. Agora, uma pergunta que ele perguntou. Uma coisa que eu fui aprendendo muito, e às vezes a gente, como brasileira, a gente fica muito assim, eu tenho que ter um inglês perfeito. Eu tenho é, para falar, eu tenho que ter um inglês perfeito. E aí, essa noção de perfeito, ela não existe. E isso só te prejudica, porque enfim, né, cada um pensa o que acha melhor, mas para mim, e uma coisa que eu abracei e que me abriu portas, eu aceito que eu vou errar. E isso não é só com inglês, isso é com tudo na vida. E a partir do momento que eu aceito isso, eu consigo me desenvolver melhor. Eu consigo falar melhor e eu parto do pressuposto de que e isso é uma coisa que as universidades, os meus advisors, né, os meus orientadores, eles não têm essa expectativa de um inglês, sim, corretamente, enfim, alinhado, a ortografia, etc e tal. O importante, que é uma coisa que a Fernanda acho que já falou, principalmente para o TOEFL, né, que eu acho que é uma habilidade que é a habilidade que eles querem saber se você consegue se comunicar, né? Se você consegue se comunicar. Você conseguindo se comunicar, aos trancos e barrancos vai. Agora, é. essa é uma questão. Isso. E aí, assim, a cada programa vai ter a sua nota mínima. E aí, Uhum. contra isso, a gente não pode fugir, porque existem fatores que são ligados à questão acadêmica, tipo, você já tem o mestrado, ou não tem o mestrado, mas tem pesquisa, e você escreve um artigo, você tem um interesse de pesquisa XYZ, que o corpo docente daquele programa vai ficar interessado em você. Mas Sim. existe, né, isso. Se vocês quiserem, assistam a primeira live com o Neto, ele fala muito bem isso também. Tem a questão da secretaria. A secretaria, ela vai querer saber se o teu histórico é original, é oficial, se está com a tradução correta, se as cartas de recomendação chegaram, se tudo que o application form pediu está ali. E elas estabelecem, né, cada programa estabelece uma nota mínima de TOEFL que você precisa alcançar. Né? É uma coisa que é uma burocracia necessária. Mas é, a sua nota do TOEFL, ela não diz da tua proficiência desse tal de perfeito, como a Bia muito bem falou. E assim, você sempre vai errar um pouquinho. Eu lembro do Kelvin, que foi do teu ano. Ele fez uma apresentação só para os OPPs mesmo, não fez uma live. E ele falou muito bem que o professor, certa vez explicou para ele que ele valorizava muito os alunos internacionais, porque alunos internacionais precisam discutir, debater, argumentar tão bem quanto os nativos, e ele sabe que não é a língua nativa daquelas pessoas, e ainda assim eles dão conta e ficam no mesmo nível. Então, assim, é o que ela falou. Você vai se comunicar ou você vai falar ou precisa falar como Shakespeare, né? Uhum. Uma questão sobre isso, e avançando para uma outra pergunta, que eu acho que você vai falar daqui a pouco, é sobre essa questão da avaliação holística, né? Uhum. Do application, que não é só você, né, a interpretação é que você não é só uma nota. Eu acho que isso pesa muito, inclusive, por conta de a minha recomendação tirou uma nota que, sei lá, tirou um pouco abaixo do que é esperado no TOEFL. Eu ainda, particularmente hoje, na minha experiência, eu ainda mandaria. Uhum. Porque a minha situação foi foi com uma outra prova, né? Foi o GRE, que é uma prova assim que hoje eu nem sei se as Ainda universidades pedem. indo, mas eles são muito mais flexíveis com isso. E o meu Então departamento mesmo. é muito flexível com essas notas. E eu lembro que a minha nota do GRE, meu Deus, eu tirei assim, era tipo assim, era ok, não foi ruim, mas foi assim, razoável. E Mas aí o eu pensei, GRE não tem nota mínima, né? mas tem uma expectativa de É.
percentile, né? Tipo assim, de quanto que. Enfim, não sei mais detalhes. Mas a questão é, eu não tirei uma nota tão boa quanto eu achava que eu precisava. E eu passei com uma bolsa e Uhum. ainda com uma oferta adicional por conta do meu currículo, não por conta de uma nota, né? Então, isso é só para deixar as pessoas calma. Uma... Isso. Eu ia pular para uma segunda pergunta que eu li sobre artigo de uma pessoa que está fazendo Ah, mestrado. sim. Estou cursando mestrado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, mas não tenho artigos publicados ainda. Tenho chance de aplicar para o doutorado? Tem, Tem tem, sim. tem Tem sim. sim. Você tem trabalho em laboratório, Daniele? Assistente de Você pesquisa, monitoria, sei lá. o lance de doutorado é porque, como é uma questão, pensa assim, tem dois motivos pelos quais as universidades daqui querem te contratar, que é a realidade. Um, para dar uma oportunidade, e dois, porque a gente, enquanto doutorando, na maioria dos casos, atua como teaching assistant, né, de professores, a Uhum. gente monitores. E a gente é um braço direito da universidade. É um ponto, isso é um fato. Então, é do interesse da universidade receber alunos justamente para lidar com isso. Quando eu apliquei, eu tinha um artigo em andamento a ser aceito por uma revista brasileira, mas só. O que eu tinha era experiência com pesquisa. E o que você precisa saber vender o peixe é literalmente polir e ilustrar uma application que Destaque espelhe seus pontos fortes. essa trajetória de pesquisa e o que você tem a contribuir, o que você quer aprender, né? Então, eu acho que Uhum. A Rô pro Mundo tá falando aqui, ela já falou do TOEFL lá em cima e ela falou de novo que os professores, inclusive do PhD, falaram que ela tem um excelente currículo, mas precisa de um TOEFL novo porque você tirou 40 no primeiro, precisava tirar 100. Rô, assim, eu não sei o que te dizer, porque eu sinto muito que você tenha que fazer outro, mas o que que eu posso dizer? Primeira coisa, de um TOEFL para o outro, de uma prova para outra, dê um tempo. Porque você estudou, estudou, estudou e tirou determinada nota naquele TOEFL. Fazer um novo TOEFL uma semana depois não vai te ajudar. Nem um mês depois. O ideal seria dar uns 2 meses. Porque você tem que pegar o resultado, entender onde foi mais difícil para você, se concentrar naquilo e seguir. Então, isso é a primeira coisa. Se a questão for financeira para fazer o novo TOEFL, eu entraria em contato com o programa e perguntaria: vocês aceitam Duolingo? Vocês aceitam outra coisa? A gente já viu uma situação lá, essa menina ela não foi do programa, mas é uma menina muito. Ela é um encanto. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro para fazer o TOEFL. E ela também não tinha cartão de crédito. Aí ela pediu, ela conseguiu o dinheiro do Duolingo e pediu para a prima, que na verdade até morava nos Estados Unidos, para fazer a compra. A prima não fez. Então, e estava chegando o prazo. Ela entrou em contato com o programa e eles pediram para ela fazer um vídeo falando sobre o trabalho dela. Porque eles viram que a menina não tinha dinheiro nenhum para nada. Mas ela tinha tudo que precisava. Então, assim, existem alternativas. Como seus professores gostaram do seu. Esses professores gostaram do seu perfil, Rô pro Mundo, conversa com eles, seja honesta. Fale, olha, assim, para mim é muito difícil, eu não tenho condição. Ou, sei lá, você pode esperar mais um pouco para eu estudar um pouco mais, fazer um novo TOEFL, se a questão não for financeira, for só a questão do acadêmica, né? Então, assim, tudo é conversado, tá? Ó, Mariana tá perguntando uma coisa importante que no teu tempo não tinha, Bia. Porque agora eles precisam colocar uma foto, eu vou falar sobre isso. No formulário de inscrição, vocês precisam colocar duas fotos, já na primeira fase. Uma foto sua com a família ou com as pessoas que moram na sua casa. Aí eu divido a casa, eu moro numa república, não vou botar todo mundo na república. Às vezes não dá, mas colocar umas pessoas ali. Quem mora, a gente vê como é que é aquela, sei lá, sala, cozinha, um lugar ali comunitário daquela casa. E uma foto sua sozinho, sozinha, de corpo inteiro na frente da sua casa. Essa casa ela precisa ser a casa que você declara como endereço. Ah, porque a minha família mora em outro lugar, assim. Mas de repente a tua conta de celular chega nesse endereço aí da República. Então você vai tirar uma foto nessa casa. Se, por exemplo, umas dúvidas que aparecem muito. Você mora num prédio, você vai tirar foto na frente desse edifício.
tá? Não, não é uma foto, não precisa ser uma foto linda, esteticamente bonita. A gente, o que que é, para que que a foto serve? Ajuda a gente a criar uma imagem mais concreta de vocês. Vocês vão escrever aquela redação. Se eu puder entender, depois, desde que a gente começou a pedir as fotos, tem muitas fotos que estão na minha cabeça até hoje, de gente que já está estudando. Porque assim, eu posso não me lembrar do que a pessoa escreveu na redação, mas para mim é muito difícil esquecer aquela foto, a imagem da pessoa na casa dela abraçada com a avó, sabe? É assim, porque é muito importante, gente. É muito subjetivo, mas é muito importante, tá? É, quem não é líder de projeto social pode se candidatar, Bia? Explica para eles. Eu não lembro se algum requisito mudou, mas acho que pode, né? Pode, porque no seu Pode, tempo tem uma liderança da sua comunidade, mas sim. essa liderança pode ser Mas porque não você é necessariamente uma pessoa incrível e exemplar para aquela comunidade, né? isso. Eu posso contar a história que eu conheci teu amigo? Qual Você amigo? lembra disso? Que eu estava em Belém e conheci um amigo teu de Tucuruí? Acho que. Ah, lembra. Pode contar. Foi tão bonito isso, gente, assim, porque a Bia sempre foi quietinha, ela é muito estudiosa, mas ela é na dela. Aí eu fui num evento de outra coisa que não tinha nada a ver com a Education USA e me sentei do lado de um rapaz, em Belém, me sentei do lado de um rapaz, aí ele falou, você é do Rio? Falei, sou, eu falei, você é da onde? Ele tinha feito umas perguntas inteligentes pra caramba, um garoto novo, sabe? Bastante antenado. Aí ele falou assim, eu sou de uma cidade que ninguém conhece. Aí eu falei, me desafia aí. Aí ele falou Tucuruí. Eu falei, eu conheço alguém. Tucuruí? Conheço a Beatriz. Aí ele, a Beatriz, que foi para Washington. Aí eu falei, porque a Beatriz foi jovem embaixadora, quando Uhum. ela era bem novinha, sei lá, né? 2011. Uhum. Pois é. E aí, assim, ele contou assim como a história dela emocionou e engajou a cidade. Ficou Uhum. todo mundo muito feliz, orgulhoso, ajudou a Bia. E aí, Uhum. assim, aquilo tinha ficado marcado para ele, que, Uhum. sabe? Então, assim, a Bia, ela, não sei, eu não me lembro se você participava de movimentos sociais, mas isso é um tipo de liderança. É alguém que hoje olha e fala assim, tem a Bia lá, então eu posso também, Uhum. né? Isso é muito bonito, muito bonito. Sim, só nessa questão, né? Eu participava, não de movimento social, mas eu participava de. Eu era engajada em projetos sociais. Né? Eu era voluntária na APAE da minha cidade, mas Tá vendo? depois. Ó, isso aí que é liderança, conta. Mas também. Não, mas também depois, enfim, cofundei um projeto comunitário voltado para educar e combater desigualdades contra mulheres, especificamente feminicídio. Então, assim, era parte do meu perfil, mas respondendo a sua pergunta, não precisa necessariamente, acho que está engajada para se inscrever. Isso. Você tem que estar, de alguma maneira, você gostar de liderança, porque liderança não é chefia, gente. É, Liderança é inspiração, exatamente. engajamento, compromisso. Isso é liderança, né? Sim, por exemplo, eu não era chefe de nada, eu só trabalhava e estava numa causa que eu acreditava. Então, Isso. isso. É. Ó, de novo aqui, só para a gente encerrar aqui, para poder dar um colinho aqui para a Rô para o Mundo, as análises da candidatura são holísticas, mas, me falaram isso, mas eu preciso de 100 no TOEFL. Aí, olha para a história da Bia, Rô, porque a Bia, ela fez o programa em outros momentos da vida dela e de repente não rolou na graduação, aí depois ela de repente resolveu fazer o mestrado no Brasil e só no doutorado ela foi. A beleza do mestrado e doutorado é que você não precisa, e nem é assim super aconselhável, que você saia da sua graduação e vá direto para o mestrado ou vá direto para o PhD. Eles gostam muito, eles avaliam, privilegiam muito o que você fez entre a graduação e o mestrado, entre o mestrado e o doutorado. Então, se você não for agora, você pode ir depois e pode ir muito bem. Não é demérito, tá? É, o GRE é determinante para humanidades? A Bia já falou um pouco, Mariana Aguiar. Ele não Uhum, é exatamente determinante, até porque ele não tem nota. Ele tem, como ela falou, uma expectativa ali de um uhum, score. Mas, assim, eu nunca soube, assim, literalmente, de algum aluno que não foi aceito por causa do GRE só. O que eu já vi, que é o contrário, foi uma opportunity que ela
ela tinha feito, ela foi para, é uma história longa, que primeiro ela aplicou para mestrado, depois ela aplicou para doutorado. Mas ela foi aplicar depois para doutorado, porque no mestrado dela ela conseguiu várias bolsas parciais. E numa dessas bolsas parciais, o professor queria ajudá-la, ele queria convencer o comitê de que ela era boa, e aí ele falou: faz um GRE correndo para mim. E aí, para ver, se você tiver uma nota boa, eu consigo justificar te dar uma bolsa integral. Porque qual é o problema da bolsa integral no mestrado? Existe, existe. Mas é mais difícil por quê? Porque o teu comprometimento é curto. É 1 ano e meio, 2 anos. No doutorado, o professor pode ir te sentindo, né, Bia? Você quer falar mais sobre isso? Porque é para as pessoas entenderem, não é assim, não tem bom e ruim, tem justificativa para a coisa ser dessa forma, né? Oi, Fernanda, tá aí? Oi, tô aqui, tô aqui. Gente, essa é a semana de eu sair do ar. Ontem eu estava fazendo apresentação, aconteceu a mesma coisa. Você, ok. Vocês estão me vendo, gente? Eu tô te vendo. Eu também tô te vendo, Aí ok. deu um pisca e eu fiquei com medo. Oh, meu Deus, tá. Mas você quer falar um pouco sobre, assim, como é que é a questão da bolsa no doutorado? Porque é diferente o mestrado é muito curto, não daria para fazer o que você faz. Uhum. É. Eu posso tentar resumir, né? Porque tem. Uhum. E isso é uma coisa muito importante. Se você está se candidatando, tanto para o mestrado, mas principalmente para o doutorado, olhe no site, entre em contato com a universidade e pergunte qual que é o suporte financeiro que aquela universidade dá para estudantes de doutorado, porque varia, né? Por eu saber que eu, pela minha questão financeira, não conseguiria arcar com nenhuma coisa adicional, eu precisava de uma bolsa integral. Né? E eu precisava, para além de uma bolsa integral, eu precisava de um suporte financeiro que me mantesse, justamente porque o doutorado é uma formação visando aquela pessoa se tornar um dia uma professora, um professor, né? Ou um pesquisador de alto nível. Então, você precisa de tempo, dedicação, muitas aulas, enfim, muito tempo de pesquisa, etc. No meu caso, na Universidade da Virgínia, e acho que foi o mesmo para todas as universidades que eu apliquei, a via de regra que eu aceitei para mim foi assim: eu só vou me candidatar para onde, ao passar, eu tenho o suporte que eu acho que eu preciso e que mereço. E aí, na minha faculdade, eles garantem 5 anos, né, integral, incluindo os summers, incluindo o verão, que é um ponto que você precisa perguntar para o departamento, porque nem toda universidade consegue é, Te garantir a suporte. bolsa do verão. Porque assim, a gente tá, quando eles falam, você vai encontrar lá no site, Academic Year é ano letivo, eles te dão bolsa por 9 meses. Isso. E E aí, só o que que você você é aluno faz no internacional, verão? você mora lá, né? O que você faz no verão, entendeu? Como é que você vai comer, pagar seu aluguel, etc. Então, a minha universidade, ela paga esses 5 anos completo. E aí, o que eu estava dizendo da lógica das universidades daqui para o doutorado, né? Que eu acho que é um ponto importante também para ser usado a nosso favor. A gente, enquanto bolsista, a gente recebe parte, pelo menos, do meu salário, é uma fellowship, que é uma situação que você não precisa prover nenhum trabalho, né? É uma grant, tipo assim, é uma bolsa, literalmente. E você tem o assistantship, que é a outra parte complementar do seu package, né? Que você precisa ser monitor de dar aula para o professor, etc e tal, corrigir prova, lidar com aluno, tudo mais. E é puxado. Geralmente, algumas universidades alocam mais ou menos 80% do seu tempo para ser TA e 20% de fellowship integral. Então, essas coisas são importantes ver e conversar com cada departamento, porque, né, dependendo do que você está pensando em fazer, isso pode te afetar. Acho que de uma forma geral é isso, assim. Isso mesmo. A Daniele, doutorado 1, fala: minha pesquisa é com humanos, estou estudando sobre plasticidade e desenvolvimento, associação do aleitamento materno, estado nutricional, desenvolvimento psicomotor em crianças. Eu acho vocês maravilhosos, tá? Assim, porque é só pesquisa bacana. Mas a tua também, você está fazendo assim, Bia, mas a sua pesquisa também é maravilhosa. É muito legal. Eu vejo vocês tão jovens fazendo coisas tão incríveis. Daniele, se candidata, por favor. Por favor. Por favor, tá? Que a sua pesquisa é importante para o mundo, tá?
Vai perguntar sobre o Duolingo. Entrevistas deveriam substituir esses testes proficiência, eles são muito desiguais. Tem várias pessoas que questionam e questionamentos válidos. Infelizmente, Mariana Guiar deve, por enquanto, é o que tem. Existe uma plataforma nova, eu vi uns anos atrás, mas ela nem está rendendo tanto, que você grava a entrevista e aí manda para a universidade, e aí eu sei que algumas universidades para graduação aceitam isso. Ó, Você faz a entrevista gravada e manda, ao invés de mandar o TOEFL. Mas é tão caro quanto, tá? Então, nem sei se vale. O TOEFL sofreu muitas mudanças, isso mesmo, Daniela, está muito mais intuitivo, agora também é Adaptive, é isso mesmo. Hoje eu estava conversando com o Davi que bom. Medeiros, que é advisor que está aqui na live, ou pelo menos estava, e ele fez o TOEFL recentemente, falou isso, elogiou bastante, e ele até vai fazer uma apresentação para ajudar a gente, porque, né, essas mudanças são importantes. A pesquisa está sendo realizada, a Daniela falando, em uma cidade que está entre as 50 mais pobres do Brasil, que tem índice de aleitamento materno alto, mas que tem índice de aleitamento alto comparado com o índice do Nordeste. Maravilhoso, gente. Aí, ó, Verte, como funcionam as bolsas de esporte para os Estados Unidos? Eu estou estudando isso nesse momento, que eu estou fazendo treinamento, e isso é, assim, um poço sem fundo. Porque tem muita informação. Se for para graduação, a gente pode falar outro dia, tá? Eu sei, e eu ainda estou entendendo, e quando eu entender direitinho, eu vou voltar aqui, que para mestrado tem algumas bolsas de esporte, para doutorado não sei, eu entendo que não tem. Mas para mestrado eu soube ano passado que tinha, e esse agora no curso reforçaram que tem. E eu Hum, quero entender melhor para trazer. As bolsas, assim, eu só numa coisa geral, assim, a bolsa, você tem mais uma coisa para se preocupar, que é a questão do esporte. Ela não diminui a necessidade de comprovação acadêmica, Não, pelo mas contrário. é você. Oi? Pelo contrário, né? Pelo contrário, E você Sempre tem mais um trabalho, que é fazer tudo direitinho e demonstrar que você é atleta amador. Você não pode ser sub-20 do Flamengo, não pode. Você tem que ser amador. Então, assim, e isso leva 2 anos. Assim, você vai se candidatar, por exemplo, para graduação, né? Final do terceiro ano, você envia sua candidatura. O ideal é que no primeiro ano você comece a falar com coach, com mandar vídeo, fazer network. Então, é uma candidatura que leva tempo. E aí, assim, eu acho que tem que ter muita certeza que você quer muito praticar aquele esporte, porque você vai adicionar trabalho para a sua candidatura. Mas tem bolsas interessantes, vale a pena, é uma experiência bonita também, né? Precisa ser com todos os moradores da residência? A foto de novo. Ai, Mariana, olha só. Se você morar numa república, não precisa, porque não tem nem como. Eu já morei em pensionato, imagina, chamar todas as minhas companheiras de pensionato, todas as 37, bota junto, não vai. Mas assim, você mora com sua família, seu pai, sua mãe, seu, sei lá, seu namorado, mora só eu e meu cachorro. Você vai botar uma foto só eu e meu cachorro. Você vai, a gente quer ver como é que você vive. Só isso. Currículo Vita e também inglês, certo? O currículo, Lucas, pode ser, para nossa candidatura de oportunidades acadêmicas, pode ser em português. Aí, se você quiser mandar em inglês, manda. Por que a gente aceita em português? Porque a gente sabe, ou a gente entende, se você ainda não souber fazer currículo, como pedem as candidaturas. E é uma das coisas que você vai aprender entrando no programa. Então, não tem como eu te pedir algo que você ainda não, né, oficialmente não estudou. E o currículo, ele vai ajudar a gente a ver, assim, aonde você trabalhou. E, por favor, coloca tudo. Esse não é um currículo acadêmico, assim. Coloca todos os trabalhos que você teve. Aí você fala assim, tive um trabalho informal, eu ajudava meu pai sei lá, na oficina, não sei. Coloca tudo, porque a gente quer entender você geral. E aí você vai aprender a fazer o currículo aqui, tá? Lá também pede comprovante de residência no meu nome. Aqui tá do meu pai, tudo bem? Mas não tem nenhum telefone celular que chega no teu nome, Lucas? Uma conta de Vivo, sei lá, net, qualquer coisa que chegue no seu nome, no seu nome. Alguma conta que chegue no seu nome é o ideal. Se não tiver, não tem. Você manda do seu pai, explica. Também não vai ficar sem mandar por causa disso, tá? Mas tem outras contas. Para as candidaturas, alguém sabe o valor?
Se for para o programa Oportunidades Acadêmicas, é de grátis. É para todo mundo, é para mandar. Não tem razão para vocês não mandarem essa candidatura, gente, porque é de graça. Ainda vai aprender a fazer candidatura. Agora, para os programas, aí vai depender de cada programa e você tem que ver caso a caso. Mas também isso não é um problema para a pessoa, né? Oportunidades acadêmicas cobre. Isso. É, se tiver no programa, o programa cobre, né? Eu só tô falando, né? João, querido, que começou no Teachers College no ano passado. Ele também foi jovem embaixador, Bia. Tá todo bobo Oh, aqui. não sabia não. Ah, que feliz. É, João, querido. É, a América me pediu meus documentos enviar diretamente pelo Necis. E então. Ah, Rô, olha só, vamos fazer assim, Rô? Marca uma orientação, a primeira orientação é gratuita, fora do programa. Se você, eu acho melhor você se candidatar para esse programa, porque você está precisando subir muito essa tua nota do TOEFL. E temos tempo. Mas se você tiver muita pressa e falar que não dá, marca uma orientação individual para a gente conversar sobre isso, porque são muitas perguntas mais assim, individuais. Ah, Só para esclarecer aqui, NACE, gente, é uma associação que tem várias agências de avaliação de credenciais nos Estados Unidos. Que quando você vai fazer candidatura, agora está cada vez mais forte, Bia. Antigamente, no teu tempo, era uma ou duas que pediam, às vezes nenhuma. Agora todo mundo está pedindo e muito, para doutorado principalmente. O que acontece? Você está se candidatando do Brasil, o menino está se candidatando do Gabão, a outra da Índia, a outra da China. E aí você coloca, você manda seu histórico oficial, traduzido. É, a universidade vai receber aquilo lá nos Estados Unidos, ela não sabe qual é a equivalência de CR para GPA, ela não sabe o que quer dizer cada crédito, ela não tem muita certeza se aquela tradução literal ali daquela disciplina, aqui, qual é o equivalente da disciplina lá nas universidades americanas. Então, existem agências nos Estados Unidos que fazem isso. Você manda sua documentação traduzida já, e eles vão e fazem um documento que explica isso tudo e oficializa o teu histórico. entendi. Mas isso, o programa paga, tá? Se precisar, o programa paga. É caríssimo. O programa paga. Eu fiz aplicação para oportunidade de graduação, tive um problema na primeira aplicação, tive que fazer uma segunda, ficou o mesmo e-mail. Será que tem problema? Então, mas MRND underline John. Você está falando de graduação ou mestrado e doutorado? Se você fez para graduação, melhor você fazer de novo do ano que vem, porque todo ano abre. Agora, se for para mestrado, se você um dia fez para graduação e hoje você quer fazer para mestrado e doutorado, você pode usar o mesmo e-mail, tá? Trabalhei como estagiário no Centro de Formação para Imigrantes e Refugiados. Isso é impacto social, isso mesmo, da Safe Moreno. Eu adoro esses nomes. Eu emitia documentações dos imigrantes. Claro que é válido, da Safe Moreno. Oi, Camila Félix, como vai você? Deixa eu ver aqui. Ó, foi professora de arte 10 anos em escolas públicas de Fortaleza. Isso aí, Rô. Deixa eu ver aqui. Daniele Dourado vai se candidatar muito bem. Pode explicar brevemente o que é oportunidades acadêmicas? Vou explicar. Acho que a gente pode parar para explicar isso, né? É um programa do Departamento de Estado americano. Porque assim, a gente ajuda pessoas que podem arcar com os custos da candidatura, podem pagar um TOEFL, pode pagar a tradução, pode pagar a inscrição nas candidaturas, né? Mas a gente sabe que existem talentos maravilhosos no mundo inteiro que são incríveis, mas não podem arcar com os custos da candidatura. Então, o Education USA, com o Departamento de Estado americano, criou esse programa chamado Oportunidades Acadêmicas desde 2006, se eu não me engano. E aí, o que a gente faz? Em vários países, aqui no Brasil, a gente seleciona jovens que demonstram alto nível acadêmico, que demonstram uma candidatura robusta, eu entendo do que eu quero falar, eu entendo, eu não sei tudo, mas eu sei, é coerente o meu desejo, é, que tenha alguma atividade de impacto social, alguma coisa inspiracional na sua comunidade. E que não possa arcar com os custos da candidatura. Essa parte tem que ser comprovada com documentação. Tipo, eu sou bolsista lá do meu mestrado. Tá bom, você vai mandar lá o seu contrato do seu mestrado. Eu não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro nenhum. Aí você vai mandar de quem
consegue te ajudar com as contas. Pode ser seus pais, pode ser seu namorado, sua namorada, não sei. É, ah, mas aí não é um trabalho formal, ok, não precisa ser um contra-cheque ou lerite, não sei de onde você está, o nome que tem no seu estado, mas pode ser uma declaração de próprio punho, falando eu ganho tanto, eu sou, sei lá, eu sou feirante, e aí eu ganho tanto por mês, e é isso, tá tudo certo, tá? Aí o programa Oportunidades Acadêmicas vai fazer essa avaliação e vai te selecionando, você vai receber semanalmente você vai ter um advisor designado para ficar com você, cuidando de todo o processo de candidatura, uma relação mais íntima, mais constante. Uma vez por semana você vai ter reuniões em grupo, com o seu grupo daquele ano, para falar dos diversos aspectos da candidatura, essay, currículo, vai ter session com representante de universidade, vai falar sobre a Credential Evaluation, que eu falei agora respondendo uma pergunta, fala sobre tudo. Você vai também ter preparação para os testes de proficiência. A gente tem a melhor plataforma para isso. A gente não tem, a gente compra a melhor plataforma que existe no mercado, que é o Magus, que ajuda no TOEFL e no GRE. A gente também, o programa, ele vai pagar sua prova. E aí, a Bia pode contar a história dela. Não importa onde você more, você vai fazer essa prova. Porque para muitas pessoas isso é muito complicado, né? E aí eu vou só falar tudo aí depois você conta, porque a história dela é ótima e aí vocês vão ver que não é mentira que eu tô falando. Além disso, você vai ter todas as inscrições pagas para as suas candidaturas aprovadas pela coordenação geral. Né? As candidaturas que forem aprovadas pela coordenação geral, você vai ter tudo pago. Além disso, você tendo aceite, candidatos, né, os participantes que têm pelo menos um aceite com bolsa integral em programas de mestrado ou doutorado, tem também emissão de passaporte, emissão de visto, passagem para os Estados Unidos para você começar seus estudos e um cartão pré-pago com uma quantia lá única para você ter os seus primeiros dias, até que acerte a bolsa, você pagar um Uber saindo do aeroporto, essas coisas. E fica fazendo parte dessa rede linda, que toda hora a gente incomoda eles para pedir alguma coisa. Então também tem isso. É isso que o programa faz. Bia, você quer falar como é que foi a tua experiência com essa história de onde quer que você esteja? Onde quer que você esteja. Eu lembro de Josmo também, né? Jósimo era no Acre, pior ainda. O Acre, né? Eu sou do Pará. O aeroporto mais perto da minha casa, sei lá, uns 300, 400 quilômetros de distância, né? Então, era engraçado porque, sei lá, se era para todo mundo estar no hotel um dia antes da prova, a minha peregrinação começava assim, 4 dias antes, É, 3 dias isso antes. mesmo. Porque eu pegava um ônibus de Tucuruí para Belém, geralmente, 8 horas, e aí depois os aviões, etc e tal. E não é voo rápido, né? É um voo longo. Porque geralmente as provas que a gente fazia costumava ser em Rio e São Paulo. Então era uma viagem longa. Mas o ponto não importa onde você esteja, no buraco que eu tava, não importa se o Brasil é grande demais, entendeu? Então, sei lá, do Oiapoque ao Chuí, se você passar, você vai chegar no local da prova para fazer a sua prova. Isso é muito legal também do programa, porque aumenta a diversidade também das candidaturas, das pessoas que participam, da rede, etc. Não. A gente faz um plano de viagem para cada pessoa, né? E a gente teve a situação, né, o Jósimo tinha um pedaço da viagem dele que ele precisava fazer mototáxi e depois ele fazia barco. Aí É. depois ele pegava um ônibus. Então, assim, não se preocupe, tá? Aí cai em Trenos está perguntando uma coisa importante. Se eu já tiver mandado as minhas aplicações, eu consigo solicitar orientação para os próximos passos ou aplico pelo programa? Assim, a sua alternativa é solicitar uma orientação para a gente te ajudar nos próximos passos, uma orientação individual no centro de educação mais próximo da sua casa ou online em qualquer lugar do Brasil. Porque para o programa você tem que concordar em começar do zero. Começar do comecinho mesmo. A gente não pode te ajudar em candidaturas que estão já em processo. E parabéns se você já foi aceito ou aceita em algum programa, né? Tentei a candidatura 2 anos atrás, então tenta de novo. Ó, viu a história da Bia, Raíssa? Por favor. Isso aí, Rô, vai se candidatar. Fernanda, É... para algumas perguntas para mim, elas congelaram. Não estou recebendo pergunta nova, por isso que eu não estou. Eita, tá bom. Mas Mas eu vou pode, lendo você vai. aqui. Eu pode deixar. É, amor à oportunidade acadêmica, isso mesmo, nós também amamos.
Vocês consideram todas as realidades, parabéns. A gente tenta. E cada ano aparece uma realidade nova, a gente vai se adaptando, né? Mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe. João Henrique diz que é o melhor programa que existe. Obrigada, João Henrique. Eu sou suspeita, mas acho também. Amei. Também estou até chorando aqui com essa explicação da oportunidades acadêmicas, porque não tenho como me candidatar novamente. Então, você vai se candidatar. É isso, gente. Eu acho que foi isso. É, Eu queria falar uma coisa, acho que a gente falou ontem, né, Bia? Eu não tinha elaborado isso, mas falando com você ontem no telefone, me dei conta disso. Assim, quando vocês veem uma Bia falando, um Neto, uma Bruna, sei lá, né, nas lives que tiveram ultimamente, quando a gente fala, né, de uma pessoa incrível, eles são incríveis. é, não porque eles tiveram mais chance, porque eles já sabiam mais, e eles não são pessoas de outro planeta, eles são pessoas iguais a vocês. Eles são pessoas que tentaram, que olharam para a dificuldade e falaram: vamos lá, vou tentar. Não sei o que vai dar, mas eu vou, sabe? Então, pensa, não precisa ser super-herói. Assim, são pessoas incríveis, mas são pessoas que, acima de tudo, são resilientes. Então, tenta, por favor, tá? Porque deixa que a gente avalia se teu inglês ainda não está pronto, se tá. A gente não, uma coisa importante, o programa não pode dar explicação individualizada, porque são muitas candidaturas. A gente não dá explicação individualizada, mas você entra na rede Education USA. Então, por exemplo, para quem fala do inglês, que tem dificuldade, o nosso canal do YouTube, ele não é a única ferramenta que existe no mundo, mas é uma ótima ferramenta que está lá, gratuito. Tem um monte de webinar, de workshop de inglês. Você pode entrar. Entrando na nossa rede, você fica sabendo dos workshops, dos eventos que podem te ajudar, tá? Então, assim, não deixa de tentar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se tem. hum, Até motivou ver a resiliência do pessoal. Isso mesmo. A Bia é obrigada a voltar ao Brasil depois de terminar o doutorado. A Bia falou disso ontem. Olha, a Raíssa está perguntando, olha só. É um programa, como todo programa que oferece alguma coisa, pede alguma coisa em troca. Então, assim, a Bia, essa pessoa incrível, ela precisa continuar, assim, não precisa, espera-se que ela continue contribuindo para o Brasil. E ela faz isso com a pesquisa dela, porque a pesquisa dela é ligada à política brasileira, né, Bia? Então, assim, você está contribuindo para o Brasil ainda que esteja lá. Então, assim, a gente não é um programa de imigração, definitivamente. A gente oferece todas as ferramentas para que você encontre um programa acadêmico que seja adequado, que seja o seu best fit. E aí, assim, ele é acadêmico. Acabando, volta. Mas a vida acontece, gente. A gente não Uhum. tem como fechar esse assunto. Eu acho que não cabe aqui, mas eu só queria dizer isso. Assim, existe uma troca. Vão te pedir alguma coisa. E, assim, você tem que ver se você está procurando imigração ou oportunidades acadêmicas, né? A Bia é muito bonita, amo essa menina, o Wagner. Ah, meu Gosto. Pai! opa, papitão. Que coisa linda, Levava pai! lá no ônibus, viu? De moto pra fazer essas viagens na rodoviária, né, papitão? Só a gente sabe, né, papitão? Que lindo, gente! Seu pai Pô. morri agora. Ai, olha, Jéssica vai ficar salva. Aí sabe o que você vai fazer, Jéssica? Você vai assistir todos, você vai maratonar e você vai mandar para todo mundo. Gente, essa oportunidade é muito legal. Assim, é de graça, é muito incrível. Eu sei que fica parecendo incrível demais. Não, tem uma pegadinha aí. Vão pedir, sei lá, pra gente dançar Macarena no final do ano. Vão falar alguma coisa estranha pra gente. Porque tudo, não, mas é assim mesmo que funciona. E por isso ele é tão legal, tá? Isso, imigração pode ser uma consequência que é da tua vida, Mariana, não é nossa. O nosso objetivo é o programa, tá? Bia, você quer falar mais alguma coisa? Eu tô tão feliz que você tá aqui. Ah, eu também. Eu lembro que quando eu passei, eu também tentei compartilhar algumas lives na época do meu Instagram, assim. E é só isso, assim. Eu acho que uma coisa que eu fui aprendendo, que talvez é algo cultural,
uma coisa que eu tenho aprendendo e tenho incorporado um pouco na minha rotina é de que eu acho que, não sei, né? Mas a minha sensação, conversando com os amigos brasileiros, é que pelo menos os meus amigos brasileiros que estão aqui, a gente acho que tem um costume, o hábito de falar, não, isso não é pra mim, acho que eu preciso de muita coisa para tentar tal coisa. E um aspecto cultural que eu tenho percebido, assim, com vários amigos estadunidenses, e foi uma coisa que eu aprendi, que eu tô tentando colocar em mim, é tipo, eu não vou me dar um não. Alguém vai ter que me dar. Então eu vou lá tentar. E vou ver o que vai dar. Ai, que lindo. E isso pra mim, gente, realmente, né? E foi a minha experiência, assim, com tudo, não só com oportunidades acadêmicas, mas também tentando doutorado. Eu lembro que eu entrei em contato com um professor. Eu pensei assim, o que eu puder fazer, se eu não passar, eu vou ficar feliz. Se eu passar, eu vou ficar feliz. Porque eu sei que tudo que eu podia fazer, eu fiz. Isso. Né? E eu acho que é isso, assim. Então, se você tem essa. Se você, acho que a questão é isso, né? Se você tem um interesse em estudar fora, e se você se encaixa no perfil do programa, mande, né? Mande. E aí é isso, mande. Isso mesmo. Perfeito. Aí a Mariana falou: o não eu já tenho. Isso mesmo, o não eu já tenho. Se você É, levar o não, você fica tá igual. Perdeu exatamente. nada, querida. Agora vai Sabe? perder se não tentar, né? Exatamente. Então tá. Beijo grande, gente. A live vai ficar gravada. Obrigada, Bia. Tudo de bom, muito Nada. sucesso. Doutora Beatriz, Ai, né, amém. Daqui doutora? a pouco. E um beijo grande para todo mundo, tá? Inscrevam-se. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Fernanda. Tchau, pessoal. Tchau, pai. Mua. Te amo. Tchau, pai!